orelha grande, ele cai, entendeu? Vamos lá, pessoal. Já estamos gravando, então. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada científica desse ano de 2021. Vamos começar aqui a nossa segunda etapa do evento de hoje. Queria convidar o professor Flávio para conversar um pouquinho com vocês. Depois a gente passa a palavra para o Stênio, depois apresento para vocês os nossos palestrantes. Para quem nunca me viu, eu sou a Tatiana. E a gente vai começar, então, a nossa noite de hoje. Flávio, por favor, faça as honras. Obrigado, Tatiana. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos finalizando aí, então, com este evento, a 11ª Jornada Científica. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de todos vocês, alunos e alunas. A gente teve uma adesão muito grande, pessoal, em todos os eventos, e a gente teve mais de 30 eventos acontecendo simultaneamente. E aproveito para pedir desculpa de não ter podido participar junto com vocês ontem, mas eu tive que selecionar a minha participação, porque os eventos acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, mas eu fiz questão de estar com vocês hoje, pedir licença ao nosso querido coordenador aí, o nosso Stênio. Então, fica aqui o momento pela adesão e aceitação de vocês, dos nossos eventos, da nossa jornada. Eu queria agradecer também à professora Raquel, que esteve à frente desse projeto, junto com a professora Juliana. A professora Juliana é coordenadora do EAD, mas Juliana é sempre presente em tudo que a gente precisa, então fica aí o meu agradecimento à Juliana. Quero também agradecer aos professores. Tivemos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os professores abraçaram a proposta, abraçaram a causa. Então, fica aí o meu agradecimento a todos os professores das faculdades, aos nossos colaboradores. Gente, vocês não sabem o quanto de gente a gente teve que envolver para que essa jornada acontecesse. Então, assim, fica aí o meu agradecimento a todos os colaboradores do Viana, assim, parceiros, como também os professores. Quero agradecer ao nosso coordenador, Stênio, né, por tudo que tem feito pelo Viana, pelo curso. Stênio tem uma jornada de trabalho grande, porque o Stênio é coordenador do curso de administração, coordenador do curso de logística, RH e empresa júnior, e vai embora. Esse homem é um lutador. Então, fica aí o meu agradecimento ao Stênio. Espero que vocês tenham gostado dos eventos de ontem, de que quem participou do primeiro evento de hoje, eu com a Tatiana um pouquinho mais cedo. Espero que agora seja muito proveitoso e finalizo agradecendo aos participantes aí, convidados da nossa querida Tatiana, o professor Jamil, Ana Paula e a Gleice Santana. Então, fica aí o meu agradecimento, o meu carinho por terem dado o convite de estarem juntos, a Tatiana e todos nós aí no evento. Obrigado, muito obrigado mesmo. E não esqueçam, amanhã tudo de novo. Aulas normalmente. Grande abraço a todos e bom evento, viu, Tati? Obrigado, gente. Obrigada, Flávio. Stênio, você quer falar alguma coisa? Sim, eu faço... Gente, boa noite para todos. Faço das minhas as palavras do professor Flávio. Tá? Obrigado, Flávio, pela consideração. Eu acho que a gente está se superando. Estamos aqui longe dos alunos, aproximadamente 1 ano e 2 meses, né? E a gente vem se superando a cada dia. E nos engrandece, nos deixam muito felizes um evento como esse. Ontem foi um sucesso. Hoje, na primeira parte, até a parte que eu consegui acompanhar, foi um sucesso, tá? E eu tenho certeza agora, com esses palestrantes de peso que nós temos agora, todos os professores com bastante experiência no que diz respeito à área de pesquisa,
que é o fundamento principal, o objetivo maior aqui do nosso evento. Tá? Com certeza, a gente vai fechar esse evento com chave de ouro. Alunos, muito obrigado por terem acreditado no projeto. A proposta desse tipo de evento, é mostrar o quanto a ciência é importante para a área de gestão, seja para os cursos de administração, de RH, de biologia. Nossos alunos convidados aqui de outros cursos que o Viana ele proporciona, que ele trabalha também, que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e o curso de direito. Então, assim, é muito legal, é muito gratificante, a gente fica praticamente, assim, emocionado. Como o Flávio disse, a quantidade de pessoas que são envolvidas para trazer isso para vocês, trazer um pouquinho do que extras fora de sala de aula. Poxa, eu estou vendo aquele professor todos os dias. Vocês tiveram 2 dias com outros professores, outros palestrantes, outros temas, todos eles muito aderentes à área de gestão. Tá? Então esse é o carinho, essa é a forma que o Viana tem de mostrar que qualidade e na educação acima de tudo. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado à direção, muito obrigado a todo o corpo técnico, a Tatiana por esse trabalho que ela vem desenvolvendo aqui hoje. O Fred nos ajudou bastante ontem no que diz respeito à organização desse evento, tá? Ao convite de todos esses palestrantes. Eu acho que foram mais do que acertados. A gente está muito feliz com tudo isso e a gente encerra hoje à noite com a chave de ouro. Boa palestra para vocês, tá? Eu estou aqui, qualquer coisa, estou à disposição. Grande abraço. Bom, pessoal, vamos começar, então, né, a nossa noite de hoje. A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer ao professor Jamil, que foi meu querido professor na graduação. Então, eu quero agradecer a presença dele aqui. Quero agradecer também, já de antemão, a presença da Gleice e da Ana, que também tem relação comigo, foram minhas colegas aí na jornada do mestrado, né, de toda a pesquisa científica que a gente vem desenvolvendo com o tempo. Então, para a gente dividir a nossa noite aqui, primeiro eu vou passar a palavra para o professor Jamil. Tá? O professor Jamil ele vai apresentar um trabalho aqui sobre modelos de negócios, propostas teóricas e metodológicas. Ele é mestre em administração e desenvolvimento empresarial e também é professor da pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor Jamil, seja muito bem-vindo à nossa faculdade. Faça o bom uso aqui dos nossos alunos, né, no bom sentido. Pode apresentar, fica à vontade, e qualquer coisa também que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Logo depois, eu passo a palavra para as nossas outras palestrantes da noite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar nessa casa, né, onde tive a oportunidade não só ser professor, como coordenador de curso, do curso de gestão empreendedora, e também participar ativamente como desenvolvedor, né, do relatório de gestão de negócio para o MNE da qualidade, né. Nas últimas passagens aí, vamos dizer assim, saí como paraninfo, né, do curso de gestão empreendedora. Na oportunidade, tivemos ganhando prêmios em Belo Horizonte. Então, o Viana é sempre um sinônimo de muito orgulho para mim, né, na minha carreira. Foi através do Viana que eu comecei a ter contatos com a mídia, né, de entrevistas, e da entrevista pelo Viana Júnior, e hoje, né, graças a disponibilidade continua. Como a Tatiana disse, né, tive uma grande aluna, que hoje é uma grande professora, quis também, né, nos encontrando lá no grupo de estudo da UFJF, em gestão de pessoas. Tá o Flávio Galone, né, que é o meu guru em EAD, né, comecei a aprender tudo em EAD com o Flávio Galone. Meu grande amigo Fred Alvim também, no curso lá, né, no nosso grupo de estudo em cima na UFJF. Bom, prezados alunos, colegas professores, muito obrigado pela oportunidade, só tenho a agradecer o Viana tudo, né, que abrilhantou na minha carreira. Bom, o tema de hoje, que, né, me solicitaram e eu coloquei, para mim é de muita relevância, né? Eu sei que eu vou fazer um início um pouquinho do que vocês sabem, do que vocês estão presenciando,
mas ele é fundamental para aquilo que eu vou apresentar para vocês para frente. Né? Nós estávamos conversando aqui em off, né? Colocando a presença, né, dessa pandemia. Por mais que você planeje, é uma variável que completamente incapaz de ser mensurada, né? É uma variável externa que, por mais que você faça planejamento, crie diretriz, não tem como você estar preparado para uma variável dessa. Mas, né, como profissionais e futuros profissionais que estão nos assistindo, precisamos nos adaptar, correto? Não precisa falar o que cada um está passando em relação ao trabalho, né, em relação com seus filhos dentro de casa, né, com a esposa, com o marido trabalhando ou dando aula dentro de casa, né? Então, quer dizer, é presencial, tem certeza para todo mundo. Então, alguns especialistas, né, teóricos, vamos dizer assim, dizem que, na verdade, a pandemia ela veio acelerar tendências, né? Veio acelerar muitas tendências. Há muito tempo, por exemplo, eu trabalho como home office, né? Há muito tempo a gente já vem tendo o ensino EAD, né? E quando eu falo isso, não é só para o setor privado, o setor público também vem passando por uma grande mudança, né? Por uma adaptação que hoje você vê funcionários, né? São deliberados para fazer seu trabalho, né, em home office e consegue atender também o setor público. Mas isso, quando a gente fala em gestão de setor público, né, a gente fala muito que ele tem que ir na linha do setor privado, planejamento, né, ferramentas de qualidade, colocar indicadores de desempenho. Eu, como acompanhado algumas prefeituras, né, algumas gestões, eu vejo hoje que o setor público, o colaborador, ele está precisando, né, se integrar muito à tecnologia. Né? Você vê a implantação de aplicativos, de controle. Eu sou presidente do bairro onde eu resido, né? Além de ser conselheiro também na área de saúde aqui da prefeitura de Juiz de Fora. Então, eu fico olhando os dois lados. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, né, o que eu tenho acompanhado como pesquisador, né, além do grupo de gestão de pessoas lá da FJF, eu desenvolvi um trabalho no que tange a economia comportamental. Aí você vai perguntar, Jamil, o que tem a ver com o que você vai falar? Bom, vamos lá. No nosso próprio grupo de pesquisa lá em cima, eu tenho colocado muito a importância, inclusive, do crescimento e do desenvolvimento econômico dentro do comportamento do consumidor. Em que sentido? Por exemplo, lá atrás, falavam os economistas clássicos, né, a tomada de decisão no consumo, ele era simplesmente racional. Você vem de uma época que você não tinha variedade, né, tudo que era produzido era vendido, então você não tinha muitas escolhas, nós não tínhamos uma rede social, nós não tínhamos tanta essa clareza da mídia para a gente, então o que se tinha. Isso vem evoluindo, né, de uma tal forma que aí você vem com os teóricos de marketing depois, que você deixa de simplesmente jogar o produto que você acha que vai servir para o consumidor, como hoje, né, as últimas teorias, inclusive do Kotler, né, que tem lançado as últimas teorias dele aí, que não basta simplesmente você detectar o produto, né, assim, que o consumidor quer, né? Você, pelo que eu colocado e outros que eu estou concentrar-se na alma do consumidor, né? E esse consumidor praticamente seria o seu porta-voz de alma, né? Entregue ao seu produto. Se você percebe hoje, até dentro da mídia, dentro do seu ambiente, você vê que as gerações, as preferências estão tão rápidas, né? As tecnologias estão avançando tão grande que hoje praticamente talvez uma tomada de decisão que você faz às 7 da manhã, você possa tomar a mesma decisão à tarde. Eu fui coordenador de
né, da Embratel, e nós tínhamos metas diárias, e praticamente de hora em hora, isso me ensinou que eu verificava metas, né, e fazia uma projeção, e se eu visse que no final do dia não ia alcançar, eu mudava de estratégia, conversava com a equipe e mudava. Então, hoje também eu participo de 2 lives muito, muito interessantes, uma delas que vem do Silício, né, tem brasileiros que residem lá, eles têm uma universidade hoje lá, toda quarta-feira eles colocam Conexão Vale do Silício, então eles estão abrangendo o mundo como um todo, seja inteligência artificial, né, blockchain, cadeia logística, né, vou explicar porque eu estou enfatizando a questão da logística, e a dinâmica é tão grande na produção de novos produtos, né, e que você é tão rápido, se você não tiver essa dinâmica, essa raiz em ver novos negócios, verificar o valor do seu produto, você perde mercado. Se você verificar hoje, né, uma empresa como a Tesla, que ela dá valor, né, valor, que eu digo valor, do que ela possa passar para o consumidor, do que muitas montadoras. Em que sentido? Por exemplo, uma Tesla hoje, quando coloca seu carro autônomo, como eles mesmos dizem, né, não é um carro autônomo, é um carro, né, é um computador sobre 4 rodas. É uma plataforma que você daqui a pouco não vai ter direção, e você simplesmente possa trabalhar dentro dele, só indica para onde quer ir, programa, ou seja, você precisa entender de programação, de aplicativo dentro do carro, né, como é que funciona, que é outra coisa. Né, você vai estar parado no lugar e, como você faz um upgrade à distância do seu computador, o carro vai ser a mesma coisa. Por outro lado, você tem 2 grandes países hoje que estão disputando isso. Né? A China e os Estados Unidos, são 2 potências hoje disputando a liderança. O fundamental que eu vejo nas 2 hoje, e reforçou agora, né, com o novo presidente americano, é em relação a quê? Inovação, empreendedorismo, meio ambiente. Né? Isso é fundamental hoje. E as empresas, a última revista, desculpa agora, eu só estou confundindo se é Exame ou a Época Negócio, ela vem direto de 50 empreendedores, todos eles na área ligados a meio ambiente. Daí, o marketing já comprova que a empresa que tem maior responsabilidade social, ela tem uma maior tendência dos consumidores e para essa marca. Basta você verificar, né, por algum motivo, que aquela marca fez alguma coisa que desagrade socialmente falando, ela é largada de lado. E, em compensação, aquela que está com maior responsabilidade social, a maneira dela crescer, inclusive, as que têm ações na Bolsa de Valores, dá um salto muito grande. Eu vou começar rapidinho, só dar uma passagem para vocês, uma apresentação que eu fiz, para esticar por que eu estou falando do empreendedorismo, né? Já está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Tá sim, Jamil. Tá, muito tá obrigado. Sim. Olha só, eu tive a oportunidade de ser coordenador do Viana Júnior, né, na área de turismo, e a minha disciplina na época era plano de negócios, tá certo? Em relação ao empreendedor, se muitos de vocês já estudaram e têm noção disso, um empreendedor, pelo menos do que a gente tem visto em literatura, não é simplesmente a questão de você montar um negócio físico, né? Empreendedor, você pode ter outros modelos, outras formas de atuar. Claro, inclusive um que vem desse grupo dos Estados Unidos, eles têm um escritório na China, e a terça-feira essa conexão vem da China. Você tem vários brasileiros hoje, desde clínica da área de saúde, da área de varejo, que foram para a China para facilitar o processo de logística. Por isso que naquele momento anterior eu citei muito logística. Aos alunos, tanto de administração geral, logística, a China, o movimento que ela faz é para acelerar a entrega do produto.
certo? Então, aí vocês têm algumas escolas de empreendedorismo, como eu citei para vocês em relação à economia comportamental. O consumidor ele não vai simplesmente pela razão. Tem diversos motivos que um consumidor ele escolhe um produto no lugar de outro, né? Um carro em detrimento de outro, um imóvel em detrimento de outro, a compra de ação no mercado de capitais, né? Em detrimento de outro, né? Você tem, está faltando ainda a escola do Mintzberg de empreendedorismo, né? E onde ele fala a questão de você praticamente olhar holisticamente o todo, né? Olhar para frente, olhar para cima, olhar para baixo. Bom, em relação a essa questão de empreendedor, aí eu vou, né, colocar para esses novos gestores que já estão vindo aí, que são alunos hoje, mais do que simplesmente olhar a longo prazo, sempre falando para o aluno, precisa de muito mais de flexibilidade. Eu escutei algumas vezes enquanto aluno, e depois eu passei isso para meus alunos, passo isso para meus alunos, a pensar global e agir local, né? Então, em que sentido? O mundo está aí girando, você tem conexão, você consegue visualizar 24 horas por dia o que está acontecendo no mundo, tá certo? E essas informações são muito importantes. Uma das pessoas que foram convidadas, né, que participa, por exemplo, da China, ela falou assim, nossa, quando eu estava para mudar para cá, eu perguntei a uma amiga minha que já morou aqui, e ela falou assim, não vou te falar nada, porque eu morei lá 4 anos atrás. Né? Ela falou, nossa, por que a pessoa me respondeu dessa maneira? Depois que ela mudou para lá, se você, segundo ela, né, 6 meses depois você for lá, a dinâmica da economia dela é muito mais rápida. Falei em cima de quê? Inteligência artificial, empreendedorismo, inovação, e hoje a grande discussão da última reunião, né, do G20 em relação ao ambiente foi o foco, né, de carros não poluentes, de parar com essa questão de afetar o meio ambiente. Então, você tem aí algumas escolas do empreendedorismo, tá certo? Bom, esse modelo, mas no final que eu vou apresentar para vocês, né, ele é uma evolução do plano de negócios, tá certo? E o contraponto disso, eu fiz de propósito para quê? Para vocês fixarem o que seria o plano de negócio, né? Que tem se colocado, sumário executivo, conceito, né? Contra o Business Model Canvas, né? Esse modelo, ele foi desenvolvido junto com a engenharia de produção, né, da UFJF, em que num dos seus estudos acabou trazendo um dos modelos e que nós aproveitamos junto com a minha mestrado em planejamento e o modelo dela, e nós acabamos desenvolvendo agora, estou até lançando aqui no Viana esse modelo, né, porque falei, já era um mês atrás, eu falei, não, já que o Viana tem esse convite, eu vou fazer questão de lançar lá por tudo que o Viana já me passou, né? Bom, os componentes, para você ter uma ideia do business model, eles seguem aí, são novos componentes, segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, captura de valor, recursos principais, atividades chaves, principais parcerias. Então, você vê que tem muito dentro do marketing, né? Você tem aí muito dentro da gestão de qualidade, correto? E o pessoal do RH que está aí tem muito, né? Não só pelos estudos que a gente faz nesse grupo de pesquisa, há tempo eu falo que o principal recurso que se hoje dentro da organização as pessoas, correto? Bom, o que acontece, né? Quando eu falei de valor, quando eu falei que o marketing ultrapassou o simples fato, né, do valor percebido pelo consumidor, esse modelo, por exemplo, ele tem a verificação dele em 3 blocos, né?
o que é feito e para quem é feito, né? Como e por quanto é feito, aí entra a questão financeira, e por que e quando fazer, né? Bom, mesmo para o empreendedor, hoje eu já conversei com alguns empresas que estão na incubadora, né, da UFJF, por exemplo, até esses empreendimentos, ele ultrapassa o simples fato de colocar um produto no mercado, né? Então, é um grande estudo, é do mercado para dentro da organização, correto? E desse, para vocês terem uma ideia, o que acontece? O que e para quem fazer, ele está referente a quê? A que público que você vai pegar, né? Quem que você quer atingir? Qual é a solução que você tem? O marketing fala claro disso, né? Atender a necessidade do seu consumidor. Então, nós estamos ultrapassando isso, né? Nós estamos ultrapassando o valor percebido, né? Como vou brincando de novo, como o Kotler fala, é a alma do consumidor. Temos que entender isso. Então, aí você vai, os recursos, né, que você vai tendo utilizado, o papel das pessoas é muito importante, porque, inclusive, se você for fazer a questão de transferência tecnológica ou de conhecimento de uma empresa para outra, é muito importante, inclusive, essa empresa que vê isso, ou conhecimento, ou uma tecnologia, ela vai colocar o que os psicólogos colocam muito em cima de habilidade cognitiva, né? Não adianta, por exemplo, eu querer colocar um equipamento dentro de uma organização se essa organização não tem dentro dela colaboradores qualificados, capacitados para, por exemplo, entender esse equipamento novo, né? Operacionalizar esse equipamento novo. Então, dentro do que eu falei com vocês, né? Eu acabei desenvolvendo, junto com a engenheira Paula, né? Paula Tirapani, esse modelo de negócio, que eu chamei de modelo TA de negócio, em que eu envolvi aí ferramentas da qualidade, tá? De processos e do próprio planejamento. Quando você verifica na literatura diversos fluxos, né, de planejamento, então nós acabamos dentro dela e dentro do meu trabalho, criamos esse modelo TA de negócio. Em que sentido? Você perceber que durante as fases da implantação desse modelo de TA de negócios, está envolvido o que os modelos de negócio indicam, né? Mas eu não tinha percebido nesse estudo nenhum modelo de negócio que juntasse, por exemplo, planejamento estratégico, gestão de qualidade, né? Plano de negócios ao mesmo tempo. Pelo menos nos meus estudos, eu não tinha visto ainda. Então, você vê que ele envolve a questão do diagnóstico, logo no primeiro momento, que é o seguinte, a formar valor, né? Em que sentido, em que produto eu vou no mercado, né? Que valor o meu cliente quer, o meu consumidor quer, para que eu possa traduzir isso em produto ou serviço, né? Quando você tem processo, no final dele sai produto ou serviço. Então, esse modelo de negócio pode ser uma geração de produto ou serviço. Aí tem tudo aquilo que também a gente percebe dentro do planejamento. A missão, visão, cultura, né? Não adianta eu montar também toda uma formação de valor se eu não entender a cultura, né? Principalmente do país, a maneira. As ações estratégicas, objetivos, né? O cronograma, aí em ações, as estratégias, objetivos, tá? Por exemplo, como e por quanto fazer, né? Aí entra a questão de financeira, o que valor final eu vou entregar esse produto e assim por diante. E no final, você vê ali o controle estratégico, né? E as revisões, que por exemplo, é a última, tanto do processo quanto do planejamento estratégico. A partir do momento que você implanta, tá certo? As ações novas, você constantemente você tem que estar verificando. Tanto é que vocês observarem na parte de baixo do modelo, ele sai a questão do negócio, ele é verificado etapa por etapa se está dentro da que foi planejado, né? Aí Professor você Jamil, Oi.
Deixa eu só te interromper um minuto, porque para a gente está aparecendo o primeiro slide. A gente conseguiu te acompanhar até aqui, mas quando você mostra o modelo, a gente não consegue ver. E agora? Agora sim. Desculpa, Perfeito. eu pensei na cheia, desculpa, tá? Perfeito, imagina. Tá? Deixa eu só... Bom, ali foi que eu falei só um pouquinho para quem, a questões todas. Vamos lá, desculpa. Então, voltando um pouquinho, me perdoa, na formação de valor, que eu debati desde o início, né? Então, o que acontece? No primeiro momento, não basta simplesmente ter um diagnóstico, né? Você tem que ver se esse produto vai ter valor, como formar valor esse produto, o que o mercado quer de produto ou serviço, né? Isso vai dentro da organização, né? Dentro da sua missão, inclusive adequando, caso a missão não seja ainda importante, não importante, mas ela ainda não for, se ela não couber na organização do novo produto, ela vai ter que ser mudada, né? A visão organizacional, cultura, como eu disse anteriormente. Então, desculpa agora, voltando um pouquinho, né? Em relação à última etapa do controle estratégico, né? A última etapa do planejamento, a partir do momento que você implanta, você acompanhar, tá certo? Como que você acompanha isso? O indicador de desempenho também. Todo esse processo do modelo né, do modelo, ele tem aí diversas ferramentas, né? Você pode colocar aí BSC, você pode colocar aí o PDCA, que eu utilizei nisso, né? A volta que você dá para o negócio na formação de valor é indicando o processo, né? Como eu falei anteriormente, e a parte de cima, eu quis dizer o seguinte, é o do PDCA, né? Que muitos de vocês já devem ter estudado e já escutado e assim por diante, né? Que é aquele modelo, desde o planejamento, fazer, checar, né? Checar o tempo todo. O que a gente chama na gestão de qualidade é girar o PDCA constantemente, né? Não tem como a gente estar fazendo nesse outro sentido. Então, esse modelo, eu estou, né, colocando ele já, apresentando ele para vocês, e a partir de agora eu vou fazer novas pesquisas, né, dentro de incubadoras, dentro de organizações. Esse modelo não é só um modelo para se criar negócio, é um modelo de revisão de negócio, né, que você revisa desde o princípio a formação de valores e seu negócio, né, ele está dentro daquilo que o mercado quer, correto? A disputa é tão grande hoje de mercado, como eu falei com vocês, que o grande base de crescimento de algumas empresas está sendo através de inteligência artificial. E vai aí uma dica, né? Estou brincando com vocês, para pessoas que queiram depois aprofundar a sua profissão, a sua carreira, estudar a inteligência artificial, banco de dados, como é que se analisa banco de dados, que essa é uma tendência muito grande para o futuro. Deixa eu agora aqui. Me desculpem qualquer coisa, né? A emoção é grande estar falando do Viana Júnior para tanta gente, mas eu fico à disposição para que vocês quiserem, para pergunta depois ou agora, eu não sei, né? O que a Tatiana, a doutora Tatiana aí, coordenar isso com vocês. Quem dera, não sou doutora ainda não. Falta um longo percurso ainda, estou fazendo, mas ainda falta um longo percurso. Professor Jaime, muito obrigada pela apresentação, por trazer para a gente o seu modelo, né, de negócio. Tenho certeza que para os alunos isso, eles conseguem enxergar várias partes ali do que a gente conversa com eles, né, na sala de aula e tudo mais, dentro de uma pesquisa científica. Isso tem, com certeza, muito valor. Vamos combinar aqui o seguinte, guardem as perguntas, e aí eu vou passar a palavra para as nossas outras duas participantes hoje, e depois a gente vai compilando as perguntas, né, de todo mundo, acho que fica mais fácil assim. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Gleice e para a Ana Paula. As duas são aí minhas
ex-colegas de mestrado, podemos dizer assim. Continuamos colegas, mas o mestrado ficou no passado. A Gleice, ela, então, é mestra em administração, continua estudando, né, Gleice, fazendo aí uma pós-graduação. Ela voltou para o mercado, não foi para a docência, é analista, então, de promoção social no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E a gente tem também a Ana Paula, que hoje, além de mestra em administração também, ela é administradora, servidora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje elas vão apresentar para a gente o projeto delas, que chama Deixa Ela Falar. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem com a gente aqui. E a sala é de vocês, fiquem à vontade. Obrigada, Tatiana. Boa noite, né, para todos que estão aqui, todos os estudantes. É um prazer, uma alegria enorme, né, rever a Tatiana em especial, né, como ela colocou, nós somos colegas de mestrado, nos conhecemos lá, e a Ana também, parceira aí agora de projeto, e uma grande amiga que o mestrado me deu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa jornada científica do Viana, essa hora da noite, a sala cheia, né, mais de 70 pessoas, e queria também parabenizar a todos que organizaram o evento, né, esse tipo de atividade nos demanda muito tempo, dedicação, né, uma organização, então parabéns, tá, e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o projeto Deixa Ela Falar. Então eu vou deixar a Ana se apresentar, também deixar ela falar um pouquinho, antes de eu começar a explicar um pouquinho sobre essa iniciativa. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. A Tati já nos apresentou, né, somos colegas, conheço alguns de vocês que estão aí. É uma alegria a gente estar aqui falando sobre o nosso projeto, né, divulgando para vocês. Espero que vocês estejam com o coração aberto e gostem, né, da nossa ideia, do nosso projeto, e possam ser divulgadores, né, dessa ideia, que possa passar para frente aí. Esse projeto que começou há pouco tempo, né, mas a gente está, assim, muito feliz, né, pelo que a gente tem visto, né, de resultados, sobre os relatos que a gente vem recebendo. Enfim, a Gleice vai explicar um pouquinho melhor para vocês agora. Tá certo, Ana, muito obrigada. Então, como a Ana colocou, o nosso projeto, ele é novo, ele é bem recente, né, tem aproximadamente aí uns 2 meses, mais ou menos, que ele foi ao ar. A gente já vem pensando nele um pouquinho desde o ano passado, mas só esse ano que a gente realmente colocou ele em campo, criou um site, que depois a Ana vai abrir, vai mostrar para vocês também. E é um projeto livre, né, independente, ele não tem vínculo institucional com uma organização, então ele surge mesmo de um desejo, primeiramente, pessoal, né, meu e da Ana. Então a gente tem uma sinergia bastante legal em alguns temas, e esse tema, né, que trata especificamente, né, da discriminação de gênero dentro das organizações, a pauta feminista é algo que nos interessa bastante e algo que nos une. Então, falar desse projeto é também falar um pouco nosso vínculo pessoal, né, que nós temos com esse tema. Então, eu queria, né, começar falando que eu tive um contato inicial com a pauta, com esse tema, com mais qualidade, digamos assim, de uma forma mais organizada, mais sistematizada, de uma forma mais qualificada no mestrado. Então, foi lá que eu, especialmente, falo por mim, tive mais contatos com artigos, né, com informações relacionadas a esse tema, especialmente das disciplinas, né, da linha de mestrado que eu e Ana participamos, que tinham várias teorias críticas das organizações, né, dos estudos organizacionais. Então, isso nos conectou e trouxe para nós embasamentos teóricos e nos abriu a mente para diversas situações da vida, né. Então, a partir disso, né, a minha percepção sobre o que acontecia ao meu redor mudou bastante e eu comecei a ser mais capaz de captar, inclusive, algumas sutilezas de processos de opressão que acontecem, né, e já aconteceram comigo dentro do ambiente organizacional. E aí a gente sabe, né, que a mente, quando ela se abre para uma nova ideia, ela jamais vai voltar para o tamanho original dela. E comigo, né, com a Ana, com certeza também foi assim, a gente não consegue apertar um botão e desver as coisas que a gente viu, né, as coisas que a gente leu, e o mestrado trouxe essa clareza, essa consciência, né. Então, a partir dessa experiência, eu comecei a refletir mais sobre situações de discriminação que aconteceram comigo, e até com algumas colegas de trabalho em empregos, né, anteriores, que eu já trabalhei, e também no emprego atual, também em alguns momentos foram possíveis identificar algumas situações nesse sentido, né, com mais clareza.
E aí eu levei essa proposta, né, para Ana, falei, Ana, que tal fazer um projeto, né, que vai tratar desse tema da discriminação de gênero, e felizmente ela topou a ideia, e o escopo hoje, como o Deixa Ela Falar existe, já é uma proposta que foi desenhada e construída, né, pelas minhas mãos e pelas mãos da Ana. Então é um projeto que tem os nossos olhares nesse sentido. Bom, mas para quem se destina, né, esse projeto? O projeto ele surge, então, para dar visibilidade, né, às histórias de mulheres que já vivenciaram, presenciaram qualquer tipo de discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Né, desde casos que para nós assim são aparentemente simples, como algumas piadinhas que são endereçadas a nós mulheres no ambiente de trabalho, ou até mesmo alguns casos mais complexos, inclusive de assédio moral e de assédio sexual. Então, o que se deseja com essa iniciativa é que a gente dê visibilidade a essas histórias, né? Que a gente traga isso à tona, a gente faça emergir esses assuntos para que a gente consiga alertar outras mulheres para essas situações que acontecem, para que outras mulheres vejam que elas não estão sozinhas nesse contexto e que esse problema ele é bem maior, às vezes, do que a gente pensa, para que elas se sensibilizem para o tema e também para que a gente comece, né, a discutir esse tema mais dentro do âmbito das organizações e tentar encontrar soluções que a gente possa, né, mitigar isso, enfim, desviar esse curso da história, né. O ideal, né, o que a gente desejaria é que nenhuma mulher tivesse histórias como essas para contar, mas como nós não temos ainda essa prerrogativa, infelizmente, então a gente resolveu tornar essas histórias públicas, né, e alertá-las para esses aspectos que eu mencionei. Então, por que do nome, né? Por que o projeto chama Deixa Ela Falar? Então, ele tem duas conotações, né, básicas, assim, que nos inspiraram. O primeiro vem de uma palavra em inglês, já cunhada dentro da literatura do feminismo, especialmente, que é o interrupting, que é um neologismo que ele surge a partir da junção das palavras em inglês man, né, que é homem, interrupting, que é interromper, e vai indicar essa interrupção desnecessária de uma mulher por algum homem. Então, é comum mulheres estarem em diversos ambientes, aqui a gente fala do organizacional, e sempre tem um homem que vai interromper, não deixa ela terminar o raciocínio, não deixa numa reunião que ela termine de expor o pensamento, de concluir, né, então sempre quer ensinar alguma coisa por ela, e a gente sempre tem que dizer, espera, deixa ela falar, né, deixa ela terminar. Então, a gente sempre está nessa luta constante para ter voz, né, para ter um espaço, para colocar a nossa pauta em jogo. E uma segunda conotação é mais no sentido de dar ação para o que se quer nesse projeto, é de encorajar as mulheres para que elas falem, para que elas contem a sua história. Então, deixa ela falar, né, colocar para fora aquilo que às vezes sufoca, ou aquilo que muitas vezes pode ser que esteja, né, entalado aí no nosso pensamento, né, e não sai. Então, mas o que vocês pretendem, né, Gleice e Ana, fazer com esses relatos, com essas histórias? A nossa pretensão é que quando a gente tiver, né, um quantitativo interessante de relatos, a gente perceber que a gente já tem um insumo, um material legal, a gente utilizar esses relatos, conversar ele com a literatura e escrever um livro que seja acessível a todas as pessoas, acessível em termos de leitura, né, porque o livro vai ser gratuito, digital, e a gente poder conversar esses diálogos, colocar ele para dialogar com a literatura do tema e colocar um pouco de luz a essa temática e torná-la mais acessível, desmistificar, talvez, algumas situações que parecem simples, né, que algumas relações de poder que são tão simples, mas que, e às vezes a gente deixa passar despercebido, não reflete, pensa que, é bobeira, foi uma brincadeira da pessoa, e não é, são coisas sérias e a gente precisa trazer isso à tona. Então, essa é a nossa ideia maior, ter esse livro e poder compartilhar, transformar isso também em ciência, sistematizar e organizar todos esses relatos e todas essas histórias, tá? E vou passar um pouco para a Ana, para que ela possa também mostrar para vocês como que esse site hoje está estruturado, e contar um pouquinho também de alguns casos que a gente já recebeu. Tá? É importante dizer que todos esses relatos que são recebidos são sigilosos, em nenhum momento a pessoa é identificada, nem a instituição, a organização, nem a gente fica sabendo, né? Só tem uma forma de saber, que é pelo e-mail, mas esse também é um campo optativo, a pessoa, se não quiser nem colocar, não precisa, tá? Então, a gente tem todo esse cuidado e esse respeito com essas histórias, né, antes de colocar. Então, eu passo agora para a Ana, para que ela possa ilustrar um pouco, né, na prática, o projeto. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só confirma se apareceu.
Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Então, basicamente, né, o projeto consiste, a princípio, num site, né? O site vai ter explicação detalhada do projeto e vai ter o campo também para as pessoas submeterem seus relatos, né? Então, aqui, sobre o projeto, alguns relatos, e aqui o campo de quero contar minha história. A pessoa cai no, né, tendo alguma história para relatar. Ela conta aqui. A gente tem algumas perguntas, né, que a gente fez aqui, informações socioeconômicas, né, para a gente poder depois conseguir fazer algum tipo de análise, né, trazer algum retrato aí de como que são esses respondentes, né, e depois a pessoa tem um campo aberto para o relato. Deixa eu voltar aqui. Aí depois a gente passa por uma análise nossa, a gente dá uma olhada se não houve nenhuma menção sobre a organização, né, porque é importante que seja tudo sigiloso mesmo, né, até para a gente resguardar um pouco o site, e aqui a gente divulga eles. Então, como a Gleice falou, nesse primeiro momento, nós pretendemos, assim, né, trazer essas histórias para discussão, na verdade, né? A gente vive num momento, assim, histórico mesmo, né, em que várias situações relacionadas aos mais diversos preconceitos, e que a gente está falando contra a mulher, são muito normalizadas. Então, a ideia é a gente começar a problematizar coisas que para a gente, às vezes, é normal, a gente não percebe que há um machismo ali, que há uma discriminação, e no ambiente de trabalho isso é muito sério, né? As mulheres têm dificuldades, a gente sabe, né, de alcançar os cargos de gestão, os cargos mais altos nas organizações, por exemplo, né? Às vezes até adentrar no próprio mercado por questões familiares e tudo, e parece que ainda existe, né, essa normalização de certas atitudes dentro das organizações de desrespeito às mulheres. Então, eu vou mostrar dois relatos aqui, só para a gente ilustrar rapidamente, né, que a gente está com pouco tempo, para a gente mostrar um pouco do que a gente está falando. Então, nesse primeiro tempo que a gente está, tem pouco tempo, né, que a gente lançou o site, ele foi feito por um amigo nosso, né, um colaborador, um homem, mas que entrou voluntariamente no projeto junto conosco, né, na verdade, como a Gleice falou, né, nós somos um grupo de amigos, né, que estamos fazendo esse projeto, assim, por questões de ideais, né. Enfim, aí tem pouco tempo que a gente está com o site e já tem alguns relatos bem interessantes, né? Então, isso aqui é sobre um processo seletivo. Eu estava participando de um processo seletivo para atuar no setor jurídico de uma grande empresa. Um dos gerentes da empresa é um antigo colega de faculdade e eu soube da vaga através dele. Ele havia comentado que a pessoa que escolheria o candidato para a vaga estava decidindo entre eu e um outro rapaz, um pouco mais jovem, inclusive. Infelizmente, não consegui a vaga. Depois perguntei a ele, formalmente, na intenção de ter um feedback, por que eu não havia sido escolhida. Para minha surpresa, ele me disse que o outro candidato, apesar de ter menos experiência, havia sido escolhido por ser homem, uma vez que uma outra advogada já tinha sido assediada na empresa, majoritariamente masculina, então eles preferiam contratar homens. Ou seja, né, o relato dela aqui demonstra que já foi identificada, né, uma situação de discriminação, um grupo de homens que assediaram, e eles, a medida da empresa, né, o que a empresa fez diante disso foi não contratar outras mulheres, né. Então, mesmo ela tendo mais experiência profissional, né, ela não conseguiu entrar por causa, claramente, né, explicitamente, por causa de uma questão de gênero. Vou trazer outro aqui também para vocês. Tem vários relatos, aí depois vocês entram, pessoal, e dão uma olhadinha aqui, que isso aqui eu também acho interessante, a servidora que estava sempre grávida. Aí, nesse caso, é uma organização pública. Engravidei pela primeira vez já tarde, na minha opinião, aos 30 anos. Eu havia sido aprovada no concurso público na universidade. Desse modo, antes de sair a minha nomeação para a posse, eu já estava grávida. Quando finalmente chegou o dia agendado para a nomeação, eu tinha dado à luz havia poucos dias. Após entrar em exercício, eu já fiz o pedido da licença maternidade. Desse modo, eu só comecei a trabalhar 6 meses depois. Como eu me sentia que não estava tão nova para esperar muito por outra gravidez, não usei nenhum método contraceptivo e uma nova gravidez ocorreu 4 meses após eu ter retornado à licença. Esse contexto ensejou uma fase de críticas, ironias e deboches, às vezes até explícitos no meu ambiente de trabalho.
Muitos colegas, e dentre eles, inclusive mulheres, faziam piadas, comentários preconceituosos, referindo-se a mim como a servidora que estava sempre grávida, a servidora que está sempre de licença. Alguns dos comentários maldosos sugeriam que eu havia engravidado para aproveitar que eu tinha passado no concurso e ficar sem trabalhar. Enfim, o ápice dessa situação ocorreu quando, por fim, um dos meus superiores decidiu que deveria escolher entre mim e um colega, um homem, né, para mudar de setor, e optou por mim, porque eu engravidava muito e o setor ficava muito desfalcado. Além do fato de eu ser mulher e ter pouca força física para carregar os objetos que era necessário carregar naquele setor. Por fim, eu procurei um superior acima daquele que queria optar por mim, expliquei a situação e ele me apoiou, já que eu tinha uma ótima conduta no meu trabalho, e por isso obtive o apoio da minha chefe imediata. Essa situação de desconforto demorou muito a passar, e creio eu, foi sendo aos poucos diminuída, apenas porque eu não engravidei mais. Creio que tenha também contribuído para a dispersão desse cenário de preconceito o fato de novos servidores terem chegado à unidade, os quais, obviamente, não estavam contextualizados com as informações sobre a minha vida pessoal e profissional. Por fim, algumas das mulheres que haviam contribuído para o ambiente de preconceito também engravidaram posteriormente, o que provavelmente fez com que elas sentissem a mesma hostilidade na pele e, consequentemente, revissem suas condutas. Deixa eu interromper aqui, né? Enfim, são uma série de coisas que a gente pode ver desse relato, né? As próprias mulheres reproduzindo preconceito também, a mulher sendo taxada por ter engravidado, sendo que o homem também tem filhos, né? O pai provavelmente não teria esse tipo de preconceito, né? E esse deboche, tudo que ela sofreu por ter optado em ter filhos, né? Então, o objetivo nosso é esse, trazer esses relatos e pensar um pouco, às vezes, até no próprio cotidiano, a gente vai ouvir isso, né? E vai ser normal, assim, vai ser uma brincadeirinha, nós vamos rir. Mas isso é para rir, sabe? Tem graça, assim, né? Tem graça para quem tá sofrendo, quem está sendo discriminado, para quem não está conseguindo entrar numa empresa, né, não está conseguindo um emprego, porque há assediadores lá e ela não consegue a vaga, sendo que o assediador não é ela, né? Então, é esse tipo de situação que a gente quer problematizar, né? A princípio, através do site, e no futuro a gente pretende trazer, como a Gleice falou, discutir mais aprofundadamente, assim, de forma, com embasamento teórico, né? Fazer uma discussão mais profunda sobre os relatos que a gente conseguir. É isso, pessoal. Acho que conto com vocês para conhecerem o nosso site, divulgarem, né? Tiverem relatos, deixar seus relatos, é muito importante para a gente. Depois eu posso até passar o nosso textinho aqui de convite, né, do WhatsApp, e porque a gente precisa muito do apoio aí dos colegas, das colegas, para a gente conseguir colocar esse projeto para frente. Verdade, Ana. Esse é um tema que dá pano para manga. A gente poderia discuti-lo sobre diversos prismas e olhares, enfim, de várias perspectivas. E é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo e que tem lá os seus desafios, né? É um tema sensível, então a gente entende, é compreensível que nem todas as pessoas queiram compartilhar suas histórias, porque isso toca no momento pessoal, às vezes traumas que as pessoas tiveram, então a gente super entende, isso é bastante legítimo, né? Então eu e Ana, a gente se depara com essa dificuldade na pesquisa, né? Conseguir esses relatos não é algo simples. Nós tivemos colegas durante o mestrado, né? A Débora, que trabalhou com a temática de assédio nas organizações, e ela teve que lançar mão de estratégias metodológicas, assim, bola de neve para fazer essas pesquisas, uma pessoa indicava a outra. Então quem pretende, inclusive, né, que está nos ouvindo aqui, dos alunos quiserem trabalhar com esses temas sensíveis, pensar nisso, porque é delicado trabalhar, a gente lida com pessoas, a gente cutuca feridas da vida dela, então é uma grande responsabilidade. Então eu e Ana, a gente está caminhando devagar, né, com o projeto, a gente quer fazer isso com bastante respeito, respeitando essas histórias e tentar fazer o melhor possível depois com essas informações, para que a gente gere cada vez mais conhecimento e leve isso para outras pessoas. Então, resumidamente, é isso, viu, Tati? Espero que tenhamos cumprido aí com o seu tempo e estamos à disposição para trocar ideias e, enfim, para qualquer coisa. Obrigada. Ana e Gleice, queria agradecer vocês por trazerem esse tema, né, como a Suelen colocou aqui no chat, que é necessário. Eu já elogiei vocês fora daqui, né, da nossa apresentação, é um projeto que é realmente muito necessário, a gente sabe bem disso, e aqui eu vou falar como mulher, né, a gente sabe muito bem o que a gente passa e que normalizaram uma coisa que não foi a gente que quis normalizar, né, a gente apenas vai levando como dá.
Então, realmente é um projeto muito legal. É um projeto que eu espero que tenha muitos frutos, não apenas academicamente, mas realmente para o que vocês falaram, né? Para colocar uma luz em cima disso, para poder trazer aí uma clareza para pessoas que muitas vezes não enxergam esse problema que a gente vive já há bastante tempo, principalmente aqui no nosso país. Então, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada por terem participado. Antes de passar aqui a palavra, perguntar se alguém tem alguma pergunta, né? Eu quero destacar um ponto muito legal, que a gente está numa jornada científica, né? A gente precisa conversar sobre a ciência aqui com os nossos alunos, e por coincidência ou não, fica aí o mistério, né, de a gente ter colocado vocês dois juntos aqui. A gente tem um projeto que foi finalizado, que foi do professor Jamil. Ele já tem um modelo de negócio montado para ser aplicado, né, para ser replicado aí, e depois, com consequências, né, conseguir identificar outras coisas no nosso mercado. E a gente tem a apresentação, o trabalho da Gleice e da Ana, que está ali no começo, né, está coletando as informações para começar a sistematizar. Então, aqui a gente tem duas vertentes da nossa pesquisa, né? Para o professor Jamil chegar no trabalho que ele tem hoje, ele passou por todos esses passos. Então, é uma coisa muito legal a gente destacar que, normalmente, os alunos, quando vão fazer um artigo ou um trabalho científico, muitas vezes desconhecem esses passos, né? Que tudo vai ter o seu começo embrionário mesmo, você identificar uma lacuna, algo que te incomoda, a gente até fala isso com eles, pega a sua realidade, o que você vive, né? O que está acontecendo com você, e transforma isso num projeto de pesquisa, identifica aquela lacuna de conhecimento, enfim, depois as meninas vão também ter que fazer isso, né, traçar todos os procedimentos metodológicos para conseguir ter uma pesquisa científica validada. A gente sabe o quanto a gente sofreu com isso no mestrado, né, e a gente precisa conseguir sistematizar isso tudo. Então, a gente tem dois trabalhos aqui, né, um já finalizado e o outro que está começando a caminhar. Então, isso é bem interessante para que a gente possa fazer as comparações aí, ver todo o processo que todo pesquisador precisa seguir para que seu trabalho tenha validade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fred, você quer falar? Eu sempre vou te chamar, Fred. Você está com a câmera aberta olhando para mim. Eu sempre vou te chamar. Queria que vocês colocassem aqui as dúvidas, as perguntas. Adriana, por favor, abrir o microfone. Fica à vontade. Fechei de novo, Ju. Não, gente, pergunta. Eu quero perguntas. Quero saber que dúvidas que vocês ficaram. Então, mas já que eu abri, né? Já que eu abri sem querer, vamos lá, né? Parabenizar aí ambos. O trabalho aí na apresentação de um novo modelo, né, de evolução do plano de negócio, né, Jamil? Bem interessante, uma proposta bem interessante. E o projeto das meninas, assim, muito legal, achei fantástica a ideia. Ambos os projetos eu gosto muito, né, porque são coisas bem palpáveis, né, vocês estão trazendo para a ciência, mas coisas extremamente palpáveis. Então, assim, muito interessante, estou aqui plugada, ouvindo vocês. Tá de parabéns, ambos os projetos. A ousadia aí, né, da evolução do plano de negócio, de juntar com uma série de outras ferramentas, trazer qualidade, enfim, muito interessante, o Jamil, e as meninas com um tema aí extremamente relevante também. Então, assim, obrigada aí pela contribuição e parabenizar ambos os trabalhos bem interessantes. Ju, Tati. Fechei. Fred, você ia falar alguma coisa? Obrigada, Adri. Sim, só para enfatizar também, né, o valor aí desses dois projetos, inclusive já firmando uma ponte aqui com os nossos alunos de graduação, né, o projeto das meninas, ele abre os braços, né, para futuramente poderem ser realizadas outras pesquisas aí, complementares a elas. Então, elas têm aí um contexto fértil, né, para futuras pesquisas. E o trabalho do Jamil, que ele está desenvolvendo aí como a dissertação do mestrado, né, acredito que vai se estender como tese de doutorado também, né, ele também vai servir como inspiração para outras pesquisas semelhantes, né. Eu convivo muito lá com o Jamil no grupo, né, às vezes eu fico assim, Jamil, foca,
foca, o projeto dele é tão abrangente, né? Aí vai abrindo, é um polvo. Outro dia eu falei com ele, Jamil, você está sendo um polvo, você está tendo vários tentáculos, né? De tanta coisa que ele está querendo abraçar. Mas é muito interessante ver isso, ver o encanto que ele tem, né? Eu ainda suspeito que o Jamil vai acabar fazendo uma especialização em psicologia. Toda ele fala, né, da psicologia econômica, dos psicólogos que podem dar as mãos com os economistas. Eu, na minha casa, não consegui, não, né? Minha mãe é minha cobaia e eu tenho que ficar administrando as finanças dela. Eu sou o psicólogo e o economista. Mas é bem interessante ele ter aí essa frente com uma perspectiva multidisciplinar, né? De abraçar 3 áreas, porque ele está na economia, um pouquinho na psicologia e fazendo o mestrado dele na administração, né? Então é muito interessante a gente também ver isso. Quanto uma pesquisa ela pode ter várias discussões em tantas áreas diferentes de investigações, né? Parabéns, viu, Jamil? Obrigado. Tatiana, se você permitir, escutei atentamente o trabalho das nossas colegas. Se você for trazer um pouquinho para o meu, né, fazer essa correlação, elas geraram um valor, né, um produto de valor, né, na formação do modelo, e que tanto delas, né, quanto o meu, é necessário ciências, tá? Né, teorias basadas, modelos. Então, na verdade, eu brinquei aqui, desculpa, tá? Aqui. Elas criaram um Reclame Aqui para dentro das organizações né, em relação ao assédio, né, e tudo que elas colocaram ali. Também queria parabenizar as meninas, excelente trabalho, né? E tomara que muita gente reclame aí. É interessante a gente perceber que a pesquisa, ela, muitas vezes, a gente não percebe como ela começa, né? Eu me lembro de conversar, né, dentro nos corredores do mestrado sobre o tema que as meninas, enfim, estão fazendo a pesquisa agora, e aquilo vai ficando latente, e como pesquisadores que somos, chega uma hora que você precisa mostrar isso para o mundo, né? Eu preciso levar isso para frente. E no caso do professor Jamil, ele vem construindo isso também há bastante tempo, né? Isso não é uma coisa que surge de uma hora para outra, isso é muito importante a gente sempre ressaltar com relação à pesquisa acadêmica, não é algo que você vai fazer de uma hora para outra, e se você pegar um tema que você gosta, não é algo que vai ter um fim. Você vai sempre querer melhorar, você vai querer aplicar. Então, aí eu já queria até perguntar para o professor Jamil, quais são os próximos passos com esse trabalho que você trouxe para a gente aqui? Você falou que é o primeiro lugar, né, o primeiro espaço que você apresenta esse modelo. Eu quero saber quais são os próximos passos. Você pode dar uma dica, um spoiler para a gente do que você pretende fazer, vai aplicar esse modelo? Conta um pouquinho para a gente. Olha só, esse modelo, né, no caso, ele vai ser um trabalho de ajudar empreendimentos, né? As meninas, no caso, elas foram uma empreendedora, né? Pelo que eu estou percebendo, parece o primeiro site nesse sentido, né? Esse trabalho delas. Então, foi o que eu comecei a falar no meu... lá na frente da minha apresentação, empreendedoras, correto? Tatiana, na verdade, o mundo, né, como diz o professor Fred, meu amigo Fred, ele começou muito na faculdade de economia, porque a conclusão, ele foi em cima da intervenção do Estado na economia. Então, naquela época, já teria reserva de mercado da informática, né? Não queriam deixar que se importassem produtos de informática, porque achavam que o país poderia, né, e atrapalharia. Hoje, nós percebemos que a concorrência, nesse sentido, ela faz crescer, né? Ela tira as pessoas, as empresas, da zona de conforto. E ela continuou a partir do momento, né, como eu já falei, teve no Viana, da formação de negócios, e em que eu trazia todos os professores, né, do curso para a gente ajudar o aluno, cada um na sua área. E no final, cada um ia ajudando a montar o plano de negócio, um de marketing, um de financeiro, um de gestão de pessoas. Bom, esse incômodo com o crescimento econômico, né, uma oportunidade que o Viana, que eu falei, de abrir as portas para a mídia, e de vez em quando, toda hora buscando, falando sobre o Brasil, crescimento, desenvolvimento econômico, o mundo, fazer um paralelo, principalmente agora na época da pandemia, né, onde você vê no mundo inteiro,
os planos econômicos de cada país e fazer o que nós estamos fazendo aqui dentro. Juntou, né, tem uns 2 anos, né, por indicação de um professor meu do mestrado, que eu queria fazer neurociência. Aí ele falou, Jamil, tem um nosso que ele, né, que você vai te encaixar. Vou conversar com ele é um psicólogo, né, tem um livro, inclusive, ele me passou o seguinte, Jamil, você tem vários autores que associam comportamento, habilidade cognitiva com crescimento e movimento econômico. Um dos fatores, você tem aí infraestrutura, né, se você pegar indicadores macroeconômicos, você pode pegar emprego, pegar PIB, e se você estudar, por exemplo, a questão, por exemplo, da educação na região, se a gente fizer uma correlação que a gente pode traduzir, segundo ele, numa das habilidades, você pode correr se essa região ou não, ela é desenvolvida de acordo com o índice de educação. Um critério muito importante a nível mundial é o PISA, que é uma prova internacional que mede, né, segundo eles, como que andamento. Então, você vê grandes europeus crescendo e utilizando esses indicadores para fazer com que a nação se desenvolva. Porque dentro da economia, Tatiana, a gente tem várias teorias econômicas, né? E essas teorias econômicas vinham me incomodando. Né? Há 10 anos eu acompanho um grupo lá na Grã-Bretanha, estudando, de profissionais da economia, e que pedi para a mudança de grade da economia, porque esses modelos nossos não estariam mais ajudando a sociedade a crescer. Então, nesse contexto, estou aí ajudando a engenheira Paula, né, vamos dizer assim, que é minha sobrinha, né, por incrível que pareça, minha sobrinha, o trabalho dela ficou muito bom, e no instalo, ao estudar o trabalho dela e acompanhar, ela teve um mês, trouxe umas novas ideias de lá, e conversando, juntou o plano de negócio meu, né, das aulas, o planejamento estratégico, já implantei qualidade em algumas organizações, e o modelo de negócio, como ele ser uma evolução do plano de negócio, né, aí então eu peguei planejamento, qualidade, né, processos, PDCA, e nós dois discutindo tudo que ela tinha trazido, e acabou que a gente acabou desenvolvendo esse projeto. Os próximos passos ainda, não tem esse estudo ainda, é fazer, né, o que o próprio Kotler tem umas últimas livros que ele lançou, né, ele lança um livro para o profissional de marketing e para o economista comportamental. Então, a questão das pessoas, ela vai, pelo menos a princípio nesse estudo, no empreendimento, na tomada de decisão, né? Então, essa evolução que a própria pandemia trouxe faz nós rirmos que nós precisamos ser muito mais ágeis no pensamento, né? Muito mais rápidas na tomada de decisões. Por isso que eu falei que, escutando o que está acontecendo lá fora, a evolução, a questão das habilidades cognitivas, inteligência emocional, inteligência artificial, tudo isso, nós, como profissionais, pelo menos uma percepção minha, a gente vai estar sendo enquadrado. Então, o próximo passo é dar seguimento, aprofundar isso em relação a empreendimentos para incubadoras, né, para incubadoras, né, como tem a Federal que o CRIT, e na área de economia é fazer um estudo nesse sentido, fazer correlação de alguns indicadores do PIB, né, com o desenvolvimento e crescimento econômico. Muito legal, tem bastante trabalho pela frente ainda. Ana, você está com a mão levantada, fica à vontade. Eu queria dar só um recado, porque eu entendi, né, mais ou menos a sua fala, né, Tati? Eu estou vendo que vocês estão numa jornada científica, e uma coisa que eu tenho pensado recentemente, assim, é sobre a importância da pesquisa para a nossa atuação profissional. Porque, às vezes, a gente tem essa ideia de tipo assim, a pesquisa é uma coisa muito academicista, é para quem quer ser professor, para quem for fazer doutorado e tal, e eu acho que não, as pessoas perdem essa oportunidade de aprender, pelo menos assim, essa metodologia, que você está numa organização, você vai conseguir lidar com os problemas reais, problemas sérios, que às vezes as pessoas ficam batendo cabeça, porque não estuda, sabe? Então, eu tive essa minha oportunidade, assim, de sair do mestrado e trabalhar em uma organização pública, né, trabalhar na FGTE,
E lá eu tenho tentado levar essa pegada, assim, da gente olhar as coisas como problema de pesquisa, como a Tati falou, que vamos fazer um levantamento teórico, então, os principais autores, que os melhores, assim, que falaram o que sobre isso, e a partir disso, como que a gente vai conseguir construir uma solução para esse problema, sabe? É um caminho importante, e a gente vê que tem gente que, uma vez falaram isso com a gente lá, não tem essa pegada academicista, não tem nada a ver com academicista, tem a ver com, a gente precisa estudar, sabe? Para a gente poder, a gente é administrador e a gente lida com, né, com problemas sérios, problemas reais, a gente precisa ter esse entendimento, assim, então eu acho que é legal, assim, a gente trazer isso, porque muitas vezes na administração a gente sabe, né, o povo fala assim, eu quero ir para a empresa, eu quero, né, fazer o meu e tal, mas você vai ser um diferencial na sua carreira, você conseguir ter um olhar de pesquisador, assim, para os problemas que aparecem, assim, na sua vida, né, de empresa. Só isso. Perfeita a sua fala, Ana. É bom que a gente tenha uma outra pessoa puxando a orelha dos nossos alunos, né, porque a gente sempre fala e que muitas vezes entra no ouvido e sai no outro, né, gente? Essa que é a realidade. Muitas vezes a gente não consegue passar essa realidade para os nossos alunos, né? E ter aqui pessoas que estão no mercado e que também buscam estudar, não é academia, como a Ana disse, né? É estudar. E aí, eu queria, só para a gente já começar a finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Já que ninguém se prontificou a perguntar, eu estou soltando todas as minhas perguntas. A Gleice comentou, o Fred falou e a Gleice complementou, ou ao contrário, já me perdi agora, de que esse é um tema realmente muito sensível, né? E de que na hora que a gente vai pesquisar, a gente precisa ter alguns cuidados. E como o Fred comentou, vocês abriram um campo para estudos críticos aqui para os nossos alunos, né? Porque muitas vezes, em trabalhos científicos, a gente sabe que dentro da graduação, muitas vezes o aluno não leva, a maior parte das vezes não leva para o lado dos nossos estudos críticos, né? Então, hoje, com essa apresentação, a gente trouxe aí, muito além do estudo de finanças, marketing e todas as teorias que a gente sabe que são muito importantes, vocês trouxeram um tema muito sensível. Que dicas que vocês dariam para a gente poder conseguir fazer esse tipo de pesquisa, para que o aluno consiga realizar esse tipo de pesquisa? O que vocês entendem como sendo essencial pelo que vocês passaram e estão passando até agora com a pesquisa que vocês estão promovendo? Bem, Tatiana, para aqueles alunos que estão, né, nos escutando, vários eu tenho certeza que já atuam dentro de organizações, com certeza, né? Lógico que todo conhecimento durante o mestrado e durante esse tempo de pesquisa, tanto na prática, na teoria, a principal coisa que o mestrado me deu foi aperfeiçoar uma característica de saber pesquisar, né? Isso é muito... E o que confirmou, ano passado, eu orientando alunos na pós-graduação, deles saber o tema, como é que se diz, o que resolver, né? Que a principal coisa é que problema resolver, né? Essa é a pergunta que todo orientador começa. O que você quer resolver? E a grande dificuldade que eu percebi é a capacidade dele saber como pesquisar, aonde, né? A metodologia. Dentro das organizações, né, tem muitas, como você mesmo falou, eu não quero ser professor. Eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu não nem pensava. Surgiu um convite, substituir uma pessoa uma vez, eu acabei apaixonando. Primeiro que me obriga a estudar, me obriga a estar atualizado. E para aqueles que estão dentro da organização, grandes relatórios, e vou dar um exemplo da questão pública lá, que para resolver um problema numa cidade, ele teve que usar ciência, né? Um deles foi sobre mobilidade, né? A questão de ciclovias, e a grande dificuldade que ele teve, que eu acabei apresentando para ele, como pesquisar. Aí eu indiquei, né, um guia das principais cidades. Então, para quem acha que dentro das organizações não vai conseguir aprofundar em teorias e metodologias, acabei de falar no início da minha apresentação. Um grande profissional hoje, que você inclusive tem como continuar os estudos, é a pessoa capacitada em interpretar dados.
né? É um dos grandes filões do futuro diploma profissional, né? Não só executar, mas como interpretar os dados. Ana, Gleice, fiquem à vontade para falar a visão de vocês. Tá certo, Tati. Eu vou trazer um pouco, Ana. A Ana me complementa, né? Me interrompe aqui. Mas, assim, mais sobre a natureza do tema que nós estamos trabalhando, né? Como a gente colocou, a gente está trazendo uma pauta, um assunto mais delicado para ser estudado, para ser discutido. E como a gente colocou, tem muitos desafios uma pesquisa como essa, né? Um deles a gente até comentou que é conseguir pessoas que estejam dispostas a abrir a sua história e trazer o seu relato, né, a participar desse survey, porque a nossa metodologia é um levantamento, a gente tem um questionário estruturado e a gente colocou o link e está disseminando, não é uma entrevista no qual a gente tem que olhar no olho da pessoa, ouvir ela falar. Se essa pesquisa fosse mais qualitativa, a gente tivesse que se deparar com entrevistas, muito provavelmente nessas entrevistas as pessoas choram, elas se emocionam, né, elas às vezes desistem no meio da entrevista de continuar, porque é um tema muito sensível, e a gente, enquanto pesquisador, a gente não consegue se dissociar disso, a gente acaba se tornando de ser humano para ser humano, né, essa relação, essa troca dessas pesquisas desse tipo, dessa natureza, né, mais delicada, desses assuntos mais sensíveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter muita empatia nesse processo de pesquisa, de compreender, de se estar aberto, com o coração e a mente aberta para uma pesquisa dessa. A gente sabe que a gente se envolve muito com isso, não tem como um pesquisador não se envolver com o seu objeto, né? Quando a gente vê, a gente já está com os braços, com as pernas, com a mente, com o coração ali naquele processo. Então, é um pouco disso, assim, não sei se isso é uma dica, se isso é uma sugestão, acho que é mais uma reflexão sobre esse tipo de tema, né? É muito comum a gente, na graduação, fazer muitas pesquisas mais focadas nas temáticas do mainstream, da produção, da qualidade, do marketing. A gente se debruça pouco sobre as metodologias qualitativas, com estudos críticos, com essa pegada mais sensível, né? Geralmente a gente vê isso mais no mestrado, quando tem uma linha de pesquisa que tem uma inclinação para esse tema. Então, a gente sempre tem esses cuidados, né, nesse tipo de estudo, porque sempre tem essas dificuldades, né, identificadas. A gente teve colegas que trabalharam com o tema da indústria pornográfica, também é um tema super polêmico e sensível, assédio e tantos outros, né? Então, isso tudo toca muito a sociedade, então a gente tem que trazer essa reflexão também para o tema, né? Não sei se a Ana quer complementar. Além do que a Gleice falou, né? Aliás, assim, eu e Gleice e alguns colegas nossos, a gente era fã mesmo de pesquisa crítica, né? Isso instigava de uma maneira, né? Principalmente na época do mestrado, né? E eu acho muito importante, muito interessante também que os estudantes tentem, assim, né? Que têm interesse nisso, buscar no seu coração quais que são aquelas coisas que que te deixa fora de série, assim, que você fica, né, se questionando, mas por que isso acontece, por que é assim, né, isso pode ser um bom mote, assim, para você pensar numa pesquisa crítica, e fazer um planejamento, eu acho que a pesquisa é muito importante também, né, o planejamento da entrevista, bem criterioso, saber ouvir, né, o que as pessoas têm para falar, e como o professor falou também, sobre a análise de dados também, a gente tem que ter um pouquinho de expertise nisso aí, né, é um diferencial mesmo, tanto na parte quant quanto na parte qual também, que você pode achar que é só o quant que é difícil, mas o qual também tem vezes que a gente dá um nó, né, na nossa cabeça, que custa para a gente entender como que eu vou categorizar para poder não misturar laranja com banana na hora de separar os dados lá. Eu acho também que fazer uma boa análise também é fundamental, não sei se respondeu. E se reafirmar enquanto ciência, né? A pesquisa qualitativa, muitas vezes, ela é discriminada no processo de pesquisa por não ser positivista, não é ciência, é entrevista, análise do discurso, mas isso não é quantitativo, não tem um universo representativo, mas você fez 5 entrevistas e como assim você quer chamar isso de ciência? Então, geram essas críticas também no processo da pesquisa, né? Metodologicamente falando, então, tem esse desafio também, para quem trabalha com esse tipo de metodologia, com esse tipo de estudo. É verdade. Muito legal. Pode falar, Jamil, por favor. Não, você está falando em pesquisa quantitativa, né, que o pessoal tem um preconceito, mas é qualitativa, né, desculpa. E em São Paulo, quando eu trabalhei na área de marketing lá, cansei de entrevista desse tipo, e na época nós definimos um cupom promocional com meia dúzia de, entre aspas, né, de senhoras que eram para saber como que elas queriam, o tamanho do cupom, cor de cupom, se queria percentual ou valor de desconto. E alguns programas de televisões, por exemplo,
ele sai do ar ou entra na programação em cima disso, né, de pesquisa. E uma coisa muito interessante, se você costuma ver aí Netflix e outros, as séries, por exemplo, que são colocadas na Netflix, elas não têm essa característica normal dos filmes antigos, romântico, né, esses tipos de denominações, mas não, são diferentes, e que eles fazem todo o trabalho de mensuração, medir, trabalhar, e que novas séries são criadas, os filmes são criados dentro daquilo que eles percebem no estudo estatístico, né, de que as pessoas, nos filmes, nas séries, essenciais deles, né? Então, quer dizer, tudo é um estudo de dados hoje em dia, né? Como eu falei anteriormente, a inteligência artificial, tudo isso são o profissional do futuro vai que se aperfeiçoar nesse sentido, né? Não é aquele básico de ler. E outra coisa, Tatiana, que a vida profissional me trouxe, essa tua experiência em São Paulo e outras cidades, e a academia me trouxe, quando eu falo com os alunos, é de você ter opiniões diversas. Você pode ter o seu pensamento, né, a sua corrente, mas a importância de você saber diversos autores, diversas opiniões, que ao menos você, quando tomar, né, formada a sua opinião, você está embasado, né? E uma grande coisa que eu tenho isso comigo, né, o Fred brincou, Jamil, você fica... porque é o seguinte, aquela velha frase, né, não ter a velha opinião formada sobre tudo. Né? Os mais novos não vão entender o que eu estou falando. Mas essa é a realidade, muito contínuo, melhoria contínua. E isso está dentro da gente. Se colocar como uma empresa, né, nós somos uma empresa, o que vai melhorar às vezes, nossa performance? Nossa máquina. Nossa máquina é nosso corpo. Dentro disso está nosso cérebro, né? Os conhecimentos que você vai adquirindo para melhorar a sua performance. Então, desmistificar essa questão, né? E dentro do trabalho, você pode não usar a palavra ciência, mas pesquisar diversas correntes, diversos autores, para entender aonde a sua organização é mais, e você seguir aquele pensamento. Muito legal, pessoal. Uma coisa importante que eu acho que eu posso tirar daqui, né, para a gente poder fazer aqui o nosso fechamento da nossa jornada, é que independente do tipo de pesquisa que você vai fazer, por menor que você ache que é a fatia do que você está fazendo, né, porque muitas vezes a gente acha que a gente é uma gotinha ali, né, essa gotinha faz diferença na ciência, essa gotinha ela vai fazer diferença para um futuro, né? Enfim, ela vai conseguir trazer aí diferentes perspectivas para as pessoas, acrescentar na pesquisa científica. Então, eu acho que é muito importante que a gente perceba que, por menor que seja aquele problema que a gente está enxergando, aquilo ali vai trazer ganhos, sim. Né? Então, a gente tem que conseguir mexer os nossos pauzinhos de acordo com a nossa realidade, né? De acordo com o que a gente tem possibilidade de fazer. E eu acho que é isso que motiva, né? Assim como a Ana falou, eu acho que é um negócio da gente encontrar aquilo que te tira do sério, aquilo que você quer saber mais, aquilo que você precisa pesquisar. Por mais que você não transforme aquilo num trabalho de conclusão de curso, por mais que você depois não vá para um mestrado, não queira ir para o doutorado, isso não é problema. Eu acho que a questão é a gente se motivar, buscar, né? Manter a máquina funcionando, como o professor Jamil comentou. Nós, seres humanos, a gente precisa estar sempre em atividade, né? Para poder produzir cada vez mais para a gente mesmo, para a nossa sociedade. Então, eu queria agradecer imensamente toda a contribuição que vocês trouxeram, por apresentarem, né, o trabalho de vocês. Ana e Gleice, vocês sabem que eu desejo um super sucesso com esse projeto de vocês. Eu não sei se eu já tinha comentado, mas eu ainda estou criando coragem para colocar o meu relato lá. Vou conseguir, vamos com calma, né? Um passo de cada vez. Como a Gleice comentou, muitas vezes essas coisas são sensíveis. Então, é um processo. Eu tenho certeza que vai ser, assim, muito, muito gratificante ver o que vocês vão trazer para a gente depois com todos esses relatos. Eu tenho certeza que vai ser muito rico. Professor Jamil, queria agradecer demais por você ter trazido aqui a sua apresentação em primeira mão para a gente, né, o seu modelo de negócio.
Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, são 10h26 da noite. Queria agradecer para todo mundo que está aqui, todos os meus colegas professores do Viana, que está aparecendo aqui na minha tela agora, é a Ju, o Adri, o Fred, mas eu tenho certeza que tem mais gente por aqui que eu não consigo enxergar nessa telinha. Dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, espero que isso tudo passe o mais rápido possível, para que a gente possa interagir presencialmente de novo, apesar de que a gente descobriu que essa interação online funciona super bem. Então, quero agradecer pela confiança no meu trabalho aqui também, agradecer a presença de todo mundo, desejar boa noite para vocês e agradecer mais uma vez pela presença de todo mundo aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Muitíssimo obrigada. Marcelo, nosso querido, pode, se quiser finalizar a gravação, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje também, auxiliando, né, toda a parte escondida aqui das nossas telas. Muito obrigada, Ana.